Olá a todos, bem-vindos ao Lições de Amor. Aqui é o programa onde vamos falar com casais e vamos aprender com eles. Aprender como é que eles conseguem, no meio de tanta luta, tanta dor, tantas adversidades, como é que estão juntos. E vamos aprender com diferentes casais. Normalmente vocês estão acostumados a ver-me num palco, mas hoje eu vou ficar assim. Hoje eu deveria começar este programa dizendo assim: boa noite, está a começar o telejornal. E sabem porquê? Porque hoje temos um casal exemplar, um casal que vai nos contar aqui como nós devemos aprender, por causa que eles têm anos desta sapiência toda da relação. Hoje nós vamos conversar um bocadinho com Sônia Bartolomeu e Ernesto Bartolomeu. Muito obrigado. Epa, olha, agora que já foram feitas as introduções, pronto, o programa já se foi, agora já fica já a conversa, né? Ok. Sônia, como está? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Anselmo. É gratificante estar aqui, gratificante termos escolhidos ou encontrado como o primeiro casal para dar exemplo. Como o Anselmo disse, que nada, nem tudo é maravilhas, mas no meio das maravilhas, da dificuldade, aprende-se maravilhas. É verdade. Maravilhas que consigo carregar já há quase 40 anos. Olha, e ainda sorri. O Ernesto Bartolomeu tem que dizer qual é o segredo. Bom, Anselmo, muito obrigado. Para já quero agradecer aos telespectadores do seu programa e também o convite. Quero deixar aqui claro que tão logo recebemos da produção o convite para cá estar, eu disse à minha esposa, pelo Anselmo e pelos telespectadores, eu vou. Em primeiro lugar, porque não são todos os dias que há na televisão angolana conteúdos que trazem casais, principalmente pessoas que, como já que a Sónia disse, no meio de tanta dificuldade, continuam a manter essa relação, Exato, continuam a criar filhos. Daí que estamos aqui um pouco para partilhar a nossa experiência, chamar a atenção e, através de nós, tentar, eu costumo dizer assim, sairmos daqui e conseguirmos convencer pelo menos um casal, já está bom. Oh, ainda bem. Olha, eu vou lhe chamar por Cota, pá. Cota Desculpa, é mesmo, eu vou tratar por Cota. Isso, eu fico aqui, senhor Ernesto, não, vou chamar por Cota Ernesto. Aliás, sempre que ligo para si, você quando responde diz Cota Ernesto, É isso. está à vontade. Tá E isto pronto. aqui não há tabus. É verdade. Olha, eu tenho aqui as minhas cábulas, mas não gosto muito de usá-las. Já se conhecem há quanto tempo? Já nos conhecemos há uma vida e meia, ou 3 vidas, né? Porque se for 15, 3 vidas, já nos conhecemos há bastante tempo. O início da relação foi uma coisa muito bonita, porque, acima de tudo, os meus valores primam primeiro pela educação, pela perseverança, respeito e abertura para com o próximo. Nós conhecemos na escola, antigamente o famoso Mútuo Iacavela. Havia estratos sociais nas escolas, tínhamos até 3 níveis. E eu, entre aspas, posso dizer que fazia parte do primeiro nível. O Ernesto, 2,5, 3. Porque eu era da 7ª classe, a 7ª A, e o Ernesto já era da 8ª, portanto, um ano sempre acima de nós. Nós conhecemos no Mútuo. Na altura, só nos encontrávamos nas horas dos intervalos. As escolas eram muito rigorosas, tínhamos limites. Quem era da 7ª só podia ir ao intervalo até um certo limite, e eles, considerados já mais velhos, também estavam mais livres. Iacavela era assim? Era uma escola muito rigorosa, uma escola que há muitos colegas nossos, agora muito pessoal, muitos membros do governo, muitos da Assembleia Nacional, fomos todos colegas e carregamos até hoje essa educação. O Iacavela foi uma escola, um espelho, e quem está a preservar isso até hoje, posso dizer que tem uma boa educação e vamos conseguir passar também para os nossos filhos. Boa. Deixa-me só, quando ela fala dos níveis,
e na linguagem terra-terra, e quando ela diz eu estou num nível, nós estávamos estratificados. Nós vinhamos do gueto, eu vinha da Terra Nova, do Areal, e a Sónia já morava no asfalto. Ah, Mas dávamos todos muito bem, porque o que prevalecia na altura era mais o perseguir o conhecimento. exato. Ou seja, nós que vínhamos do gueto, tínhamos de estar acima deles porque era também mais uma vitória. Ou seja, eu teria de ser um aluno acima da média para conseguir estar ao lado da Sónia, para conseguir estar ao lado de outras colegas. Ou seja, o esforço naquela altura era a dobrar, porque nós queríamos ser sempre os melhores. E nós crescemos neste ambiente. Nós não queríamos ser Alexandre o Médio, queríamos ser Alexandre o Grande. Uau. Olha, mas isso também é interessante, porque também, de certa forma, a integração era feita na mesma escola. Hoje é diferente, não? Hoje acho que não existe essa integração. Existe a escola de extrato social X, a escola de extrato Há social... colégios, Anselmo, nós estudávamos na escola pública. Exato. Ou seja, eu costumo dizer sempre, Anselmo, que nós não devemos criticar. A sociedade evoluiu. Exato. Hoje, quem não está no colégio pensa que não está numa escola boa. Nós não. Nós, no nosso tempo, a escola pública era a escola boa. Ok. E foi neste ambiente que nós fomos nos conhecendo. Como é que começou o namoro? Como é que foi tudo isso? Porque depois de tanto tempo juntos... Deixa ela contar. É melhor, né? Porque depois de tanto tempo juntos, será que já não escapa? Ainda se lembra mesmo como é que começou? Qual foi a primeira dica do Couto Ernesto? É melhor. Anselmo, foi uma coisa muito bonita e você deixa-me falar porque normalmente nós as senhoras conservamos melhores as nossas recordações. Temos tudo, conservamos o primeiro nascimento do filho, a data de casamento, aniversário e também porque faz parte da nossa parte materna. A gente consegue conservar. E isso também dizer para as meninas dos casais, não se diminuam quando eventualmente o namorado ou o esposo não se lembrar de uma data, por pequenina que seja. Porque esta parte também, a maturidade já nos leva a conservar, não nos chatearmos por qualquer que for o esquecimento do nosso parceiro. Exato. Porque muitas das vezes há casais que separam-se ou, entre aspas, há brigas porque o parceiro esqueceu-se da data de namoro, esqueceu-se do aniversário, esqueceu-se... Não sigam por este caminho, porque faz parte da parte infantil, não, né, posso chamar, dos nossos parceiros. Mas pouca memória, somos Android. Nós começamos pelo assim, na altura eu tinha 18 anos, houve um concurso de Misses. Eu participei no concurso de Misses, fui à final, tanto éramos 10, depois 6, depois 5 e lá ficamos 3, eu mais 2 senhoras. Não quero aqui criticar nem falar do tom de pele, mas eram duas clarinhas e eu com um tom de pele mais moreno. O Ernesto era o apresentador e a Carla Castro. Oh, já naquela altura? Já, o Ernesto Já ando nisso há muitos anos. já era o apresentador. O concurso foi no Miramar. Miramar era um cine muito bonito. Na altura acho que era o único, era o Miramar do Atlântico. Escolhemos o Miramar. Fizemos uma cerimônia bonita, portanto lá fomos avaliadas 3, 4 vezes. Houve uma coisa caricata, insistentemente. O público perguntava, quem ganha? Queria por voto, quem ganha? Fui a primeira. Pois as outras 2 colegas, posso assim chamar, contestavam. Fomos ao segundo voto, quem ganha? Ganhei novamente. Lá na terceira, insistentemente ganhei eu, porque elas não queriam aceitar a votação final. E quem que votava? Como é que era feito o voto já agora? Nós tínhamos 5 júris. Ok. O voto era feito por júri, mas depois o desempate era o público, né? Porque normalmente, mesmo nos dias de hoje, há alturas que o júri quase não consegue suportar
aquela opinião que ele dá, porque o povo Exato. contesta. E quando os candidatos também contestam, para dar o benefício da dúvida, né, o público desempata. E nas 3 vezes consecutivas, o público também votou para mim. Lá ganhei o concurso, fomos todos jantar neste dia, os apresentadores, as candidatas, os organizadores fomos jantar. Foi aí que começamos a ter momentos mais próximos. Conversamos, por ironia do destino, sentámos na mesma mesa onde estavam as candidatas, e no limite das candidatas estava eu, onde começa o limite dos apresentadores, que começou com o Ernesto e outros. Então aí sentámos juntos, fomos conversando, ele todo elegante foi servir-me a comida, o Guaraná, quando caísse, ele é que apanhava, serviu uma bebida e nós fomos estando, olha, de forma muito elegante. E nós antigamente, aos 18 anos, não tínhamos, como é dizer, um pingo de maldade. Não tinha, quer dizer, não me apercebia nada, era mesmo só a parte elegante que me fascinou naquele momento do Ernesto. Portanto, o concurso ocorreu, aquilo foi no fim de semana. Depois de 5 dias nós fomos fazer a tal viagem que beneficiei por ter ganho o concurso. Foi uma das organizadoras. Quando regressei, voltei para as aulas, não tinha ainda o Mútuo e a Cavela, e pronto, era aquela coisa, os colegas. Depois havia a competição, era da 7ª A, que tinha a mulher mais bonita da escola, e que os colegas vinham ver, era o Ernesto e os outros colegas vinham ver, pedir autógrafos, né? Já pediam autógrafos. E pronto, fomos estando assim, nos intervalos, estávamos todos juntos e conversávamos. Mas aí os anos foram passando, eu terminei o Mútuo e tive que ir viver para fora. Fui continuar meus estudos fora, fui para Portugal. Mas pronto, nós fomos estando. Uma dos meus regressos a Luanda para vir passar férias, cruzo com o Ernesto também num aniversário. Antigamente íamos para a praia, íamos aos aniversários que começavam de dia. Aquilo era só das 18 à meia-noite, mais que isso não podíamos. Recolher obrigatório. Exato. E então encontro-me num aniversário com o Ernesto. Ele aí pergunta-me se depois podíamos levar para casa. Nós, antigamente, filhos de papais, tínhamos motoristas, tínhamos segurança, não tínhamos escapadela. Eu disse não, que não podíamos levar para casa porque eu tinha um motorista à espera na porta, tem que levar. Não, eu posso levar? Eu disse não pode, porque ele tinha uma moto. Eu disse, eu nem sequer posso olhar para uma moto. Eu nem sequer posso olhar para uma moto, porque não me permitem, meus pais não me permitem andar de moto. Eu vou te levar, eu disse, não vou. Fui-me embora, ele seguiu o carro para ir ver realmente se eu vivia ali, que nós na altura estávamos no Alvalade. Ele foi, pronto. O motorista deixou-me, eu só consegui fazer adeus e entrar para casa, porque nem podia olhar para o lado, foi. Só nos víamos normalmente na escola. Depois começamos a ter conversas mais chegadas e ele diz, tu és tão bonita, não queres namorar comigo? Eu disse, não. Tu já és bem mais velho, tu até já és da televisão. Não. Eu até vi fora. Já estava na televisão. Eu entrei na televisão aos 17 anos. Eu comecei a trabalhar, tinha 17 anos. Já estava na TPA. Já estava na TPA. Preto e branco. Preto e branco. Já. Então, eu fazia aquela vida de vai e vem, vinha passar férias, regressava, estava-me a formar. Entretanto, ele insistia. Depois, pronto, eu fui perguntar nas outras colegas como é que era a vida dele, porque nós não sabíamos da vida de ninguém, era só da escola, era da escola para dentro, da escola para fora, ninguém sabia de ninguém. Porque eles vinham, entre aspas, vinham dos bairros, mas ali passeamos todos, estávamos no mesmo sítio, ninguém sabia onde é que ele mora, vinham já todos, antigamente usavam essas calças, como é que se diz? Calças deslavadas. Pré-lavada. Pré-lavadas, aquelas camisas havaianas, eles vinham já todos bonitos. Nós pensávamos que fôssemos todos dali da mesmo estado social, afinal não, vinham de longe, mas quando chegassem à escola, todos verticais, bem erguidos, estávamos tudo bem. Uma das vezes que eu volto de férias, já sabe, tem sempre uma amiga, um passarinho que fala, não, o Ernesto então, Bartolomeu então, tem família, ele é casado. Esse miúdo assim bem magro, bem casado. Casado sim, eu disse, deixa-me estar. Quando ele viesse ter comigo, então, já pensaste? Eu disse, não, eu nem sequer posso pensar, porque nem tu podes pensar nisso, tu tens família. Não, a minha família depois eu resolvo. Eu disse, ok, é assim, eu vou para Lisboa, estou-me a formar, porque os meus pais sempre disseram, e eu por ser filha mais velha,
sempre disse que eu tenho que ser exemplo da minha família, exemplo dos meus irmãos. Exato. Na altura só tinha éramos 4 irmãos, mas eu disse sempre que iria ser a cabeça de família e dar mesmo o exemplo. Eu vou me formar, vou estudar. Se tu ainda quiseres alguma coisa comigo, vais ter que esperar. Mas tem que esperar já com a tua vida organizada. Ah, tá bem, eu vou resolver isso. Então ia, voltava. Uma das vezes chegou a Luanda, o Ernesto afinal estava na África do Sul. E eu vinha já pronta para aceitar, porque eu já tinha dito que já tinha resolvido as coisas. Só que chego aqui, antigamente tínhamos passaportes que podíamos viajar para toda a parte do mundo, exceto a África do Sul. Yeah. Sim, nosso passaporte. Mas o Cota já estava na África do Sul, não é mesmo? Sim. Eu fui para a África do Sul com o passaporte Diplomático. válido para todos os países, exceto a África. É uma história que um dia vou contar, né? Hoje Ok. estamos a falar aqui de Lições de amor. lições de Sim, amor. sim, Mas eu claro. estava na África do Sul contratado pela SABC. Ok, Portanto, tá a bom. televisão sul-africana contratou-me Ok. aqui e eles trataram de toda a questão administrativa Ok, em relação à proibição do meu passaporte. Ok, pô. E lá eu consegui entrar Tá bom. e trabalhei lá 6 anos. Oh. Foi na altura que ela regressa. Pois, regresso já para vir dar o sim, saber como é que as coisas estão lá. Não, porque o Bartolomeu agora vive na África do Sul. Eu disse, pronto, agora não vou conseguir falar com ele. Porque antigamente não tínhamos, era tudo por carta, tentar e-mail, não tínhamos essa facilidade que a juventude tem de comunicação. Nós antigamente tínhamos que fazer um grande exercício e fazer por ter como nos comunicar. Exato. Porque nossos pais não deixavam ligar, falar com qualquer pessoa. Até para escrever, tinha que escrever à escondida. Eu estava na África do Sul, eu regresso a Lisboa, mas sempre a pensar como fazer para poder estar em contato com o Ernesto. Tento falar com meus pais, né? Meu pai foi o primeiro-ministro da Educação aqui em Angola. Já tinha boas notas, tentei convencê-los para me oferecerem uma viagem de férias para a África do Sul. Mas aí já saindo de Portugal para a África do Sul, sendo angolana, eu já conseguia sair porque já tinha nacionalidade portuguesa. Ok. Então foi um tiro, consegui ir para a África do Sul, para ver o Ernesto, passei férias. Não tivemos primeiro contato, fui mesmo de férias, férias educadas, muito educado, não tive contato nenhum físico, foi mesmo, levavam para almoçar, para jantar, e ali estavam. Regresso para Lisboa. Foi mesmo um galã. Foi mesmo um galã, foi um galão. Regresso para Lisboa, e aí fomos tendo sempre o primeiro contato. Quando, uma das vezes, ele também teve que ir para Lisboa, foi a Lisboa, aí também encontramos-nos. Fomos estando, ele sempre a insistir. Então, já vais me aceitar, já vais me aceitar. Eu sempre sim, só quando resolver a situação. Mas eu já resolvi isso. Quando entra já um parênteses, já resolvi, eu também deixei mandar. Mas também tinha certeza que não estava resolvido. Mas como estávamos em países diferentes, eu também aproveitei a minha parte. Tanto ele ficou, eu aceitei ele já em Lisboa. Depois, todas as vezes, em vez de vir passar feira para Luanda, ele que iria para Lisboa. Ok. Lisboa, já estava a terminar o curso. Aí eu engravido do meu primeiro filho, então as coisas mudaram mesmo mudaram de percurso. Tive que depois ter outra postura, eu também tive que ter outra postura e aí ver que realmente era uma coisa séria. Exato. Já não poderíamos dar o passo para trás, porque foi dado o primeiro passo para frente, os outros tinham que ser subsequentemente também para frente. Fico grávida, nasce o meu primeiro filho, isso aí em dezembro de 99. Onde também o Ernesto teve que ir para Lisboa para assistir o nascimento do Tem filho. 26 anos, né? Ellison vai fazer 26 anos em dezembro, meu filho mais velho. E aí, quando fomos continuando, eu formei-me, vim para Luanda, trouxe o meu filho e daí, quando fui para a casa da minha mãe, tive que, me posicionar e saber, Ernesto, como é que iríamos fazer daqui para frente, que eu já não iria querer ter um segundo filho. Tentámos casados. Exato. E que também perante a sociedade eu tinha que ter uma postura totalmente vertical, porque Mas podia ter sido Miss. desculpa cortar, é uma coisa que está na minha cabeça desde aquela hora. Falou dos tratos né, sociais na escola, mas eu sei que muitos que falam, meus avós já falavam isso, que antigamente não importava o extrato social, a educação era educação. Sim. Mesmo no bairro tinham muito boa educação. A única coisa que eu estou aqui a pensar, né, vinha, como disse bem, vinha do bairro, mas essa educação de galã, esta educação de
né, teve de férias, Dona Susana teve de férias e não houve só mesmo umas férias saudáveis, uma férias sem toque. Pá, onde é que tirou? Isso é mesmo educação ou tentou aprender com alguém ou foi algo que foi... Eu estou a perceber onde é que tu queres chegar, mas isso tem a ver muito com... Eu venho de uma família que também transmitiu muitos valores. E um dos valores que me transmitiu é o respeito pelas mulheres. E eu fui criado por mulheres. Ok. Eu fui criado por mulheres. Então, mulher para mim tem um valor altíssimo. Porque não só pelo amor que um homem pode ter com uma mulher, mas também porque são hoje as mulheres que... Eu hoje sou filho da minha mulher. É verdade. A minha mãe hoje é a minha mulher. Porque... e é como tu dizes, eu sou também do tempo que não... Quer dizer, nós não tínhamos acesso a tanta informação como temos hoje, e eu sou do tempo em que tu, para pedires namoro a uma jovem, tu até ficavas mais ou menos nessa distância. Portanto, Exato. tu, por exemplo, tu és a Sónia, eu sou o Ernesto, mas eu estou-te a pedir namoro aqui. Como é, gostas de mim? E tu respondes, deixa ainda perguntar na minha irmã ou na minha prima se também gostam de ti. Exato. Eu sou desse tempo, eu sou de um tempo arcaico, e esse respeito partia daquilo que a gente via, os nossos pais, Exato. as nossas mães, o pai, a mãe, os tios e não sei o quê. Então eu absorvi um bocado isso. Por isso digo que, repara, hoje as pessoas começam a namorar aos 15, 16 anos. Eu até aos 20 anos, eu não tinha namorada. 21 anos, eu não tinha namorada, eu era atleta, ou seja, o meu sentimento naquela altura era, eu tenho que me safar, eu tenho que sair do gueto para o asfalto, como estudando. E eu era bom falante, lia muito bem na escola, não sei o que. Essa também, você é feio, mas quando abre a boca, fica tipo, você é bonito. e é este lado do galã. E também havia muito respeito pela parceira. Geralmente a mulher que você gosta, há sempre aquele sentimento de que os homens, quando vão ter com uma mulher, o que eles querem é aproveitar-se dela. Exato. Da ingenuidade dela, da fraqueza dela. Eu não sou muito assim, eu tenho essa dificuldade. Eu sou uma pessoa que processa primeiro, ou seja, eu tenho muito cuidado aonde vou meter o pé ou a mão. Por isso é que, por causa dessa minha inexperiência, eu depois tive um período muito mau, mesmo na relação com as mulheres. Mas pronto, mas depois que eu tive com a minha mulher, eu aprendi que, afinal, às vezes é preciso ter um bom parceiro. Repara, hoje vê-se muito nas redes sociais, o Anselmo, todos nós acompanhamos. Quando você vai às redes sociais, há inclusive jovens que dizem, eu não caso com uma pessoa pobre. Bom, eu acho que, Anselmo, a pobreza não é boa para ninguém, não é? Eu penso que por isso é que há esses programas de combate à pobreza, à fome, mas eu penso que quando toca nas questões sentimentais, acho que isso é um bocado mais sagrado. Ou seja, não consigo imaginar-me, relacionar-me com alguém que eu não gosto, por exemplo. Ok. Dormir com alguém que eu não gosto, viver com alguém que eu não gosto, deve ser muito difícil. Por isso, este apelo, né, de que vamos sim, vivemos hoje em contextos completamente diferentes, mas eu penso que existem valores que nós devemos continuar a preservar. Eu acho que hoje em dia, né? Hoje em dia também diz-se muito, hoje a sociedade, hoje da parte, sem querer generalizar, né? Que é muito, eu não namoro com pobres, tem que ter já um nível assim. E eu acho muito engraçado, porque os nossos pais, na sua maioria, ninguém casou com rico. Sim, sim.
nas nossas mães, melhor dizendo, As mães. na sua maioria, elas casaram com valores. Mas são os contextos. Exato. Naquela altura ias encontrar rico aonde? Hoje, tu encontras jovens com algum poder de compra, os jovens, e dizes muito bem, nós não vamos generalizar. Há de facto, eu ainda acredito, Anselmo, que nós, no nosso país, apesar de todas as dificuldades que temos, nós temos famílias que ainda se apresentam como pilares da sociedade. Exato. Existem pessoas que moram na Cuca, no Cazenga, em Viana. Agora, o receio, o temor é que por causa desta proliferação que hoje vivemos, eu chamo sempre a quarta revolução industrial, nós sejamos constantemente bombardeados com pessoas nas redes sociais, nas plataformas digitais, que tentam levar-nos a ideia de que o bom é o mundo virtual e não o mundo real. Porque o mundo real... Era um parênteses. Falou, Anselmo referiu que casamos, antigamente não havia ricos, mas havia muitos valores, havia muita humanidade, muito Exato. civismo, que daí isso é que alavancava constantemente os comportamentos das famílias. Hoje em dia, há famílias que também permitem muitas situações negativas, que Exato. logo a primeira permitem certas situações às filhas, e daí uma filha que leva já um valor negativo de casa, obviamente, se tu só transmites aquilo que tens, leva um valor de casa negativo, daí para frente são negativas que ela também vai passar para os outros filhos. Porque eu imagino o seguinte, na verdade, hoje, o valor de um homem, de forma bem geral, não generalizada, né? mas hoje, infelizmente, uma grande parte da nossa sociedade, talvez esteja errado, mas o que eu vejo, né? Acredita que o valor do homem está no bolso. Mas é verdade o que estás a dizer. E isto foi transportado. Agora, Isto passou a ser transportado. Repara uma coisa, Anselmo. As redes sociais vieram turbinar algumas coisas que, quando elas não existiam, elas não vinham cá fora. Exato. Quando um jovem diz, filma-se, dá-se o prazer de filmar, ouve o que disse e publica. E nós olhamos para aquilo, consumimos e comentamos, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dar primeiro likes, Exato. estamos a ser transportados para aquele sentimento, e se tu não tens uma estrutura familiar forte, e eu continuo a dizer, Anselmo, e agora os telespectadores e todos que nos estão a acompanhar, que a salvação dos casais das novas gerações está na família. Se nós tivermos famílias... E hoje pergunta-se, e agora quem são as novas famílias? Quando é hoje quem tem 15, 16, 17 anos tem filhos, ela ainda é criança, mas já é mãe, já é pai. Portanto, aqui há alguma coisa. E, Anselmo, a família, quando olhamos hoje para o nosso contexto, eu, enquanto cidadão, eu digo assim, fracassaram muitas instituições que tornaram os nossos pais nas pessoas que elas foram. Quais são essas instituições que fracassaram? 1, família. 2, igreja. Quando um pastor olha para a crente e tenta, e no ego dele está o demónio, tu já vês como é que também a igreja faliu. Exato. A educação, as nossas escolas. Nós antigamente, Anselmo, estudávamos em escolas públicas. Eu sou fruto da escola pública. A Sónia é fruto da escola pública. Hoje, todos nós, até colégio de 1500, quer dizer, o conceito que existe hoje, e é aquilo que se costuma dizer. Nós não estamos aqui para coisa, nós estamos aqui para contribuir.
para dar lições de que, efetivamente, vivemos num contexto diferente. Exato. Mas nem tudo está perdido. Porque se há jovens, casais, porque a vida a dois exige que, muitas das vezes até que cresçamos juntos. Era isso. E eu acredito muito nisso. Mas nós vamos continuar a conversa, porque vamos agora ao intervalo. E depois do intervalo nós vamos querer esmiuçar um bocadinho mais sobre, afinal, com o que é que nós casamos. Se casamos com os valores, valores morais, ou casamos com valores, né? Porque muitas das vezes o que vamos falar, é o que eu digo. Eu, por exemplo, eu casei com a minha esposa. Uma pergunta tem que ser ao contrário. Com quem nós devemos casar? Casar, exatamente. Então, depois do intervalo, nós vamos responder sim. essa pergunta. Voltamos. Olha, até mais daqui a pouco.